Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Salmos, né? Capítulo 73, e vamos ler só o versículo 28. Salmo 73, 28. Nós estamos aqui para adorar e glorificar o nome do Senhor, e Ele já tem falado em nossos corações e continuará falando neste momento, amém? Salmo 73, versículo 28, amém? Vamos ler então, diz assim: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Vamos ler todo mundo junto esse versículo? Merece ler todo mundo junto, merece? Vamos lá. Mas para mim, bom é aproximar-se de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Amém? Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Que Deus fale em nosso coração. Podeis assentar em nome de Jesus. Irmãos, quando nós vemos este salmo, é um salmo de Asaf, é um salmo muito interessante. Se você pegar ele desde o início, Asaf estava passando por uma tribulação e logo no início do salmo ele diz que bom é Deus. Porém ele começou a contemplar, no caso, a prosperidade dos ímpios, né? Começou a contemplar muitas pessoas que muitas das vezes não passavam pelas mesmas tribulações que ele estava passando. Ele diz que chegou a seus pés vacilarem, a quase sair da presença de Deus, em virtude da sua comparação entre a vida humana daqueles que estavam fora dos caminhos do Senhor e prosperavam, e daqueles que estavam na presença do Senhor e muitas das vezes passavam tribulações. É um salmo lindo, 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 lindo de se ler. Mas nós não vamos nos ater a esse momento de falarmos sobre a vida de Asaf, não. Eu quero apenas pegar o final, o versículo do Salmo, o versículo 28, e fazer uma reflexão com os irmãos. Se eu fizer uma pergunta aos irmãos nesta final de tarde para a noite, você sabe o que é bom para você? Você sabe o que é bom para você? Será que eu fizer essa pergunta para mim? Olha, será o que é bom para mim? Porque muitas das vezes quando a gente pensa no que é bom ou no que é ruim, muita gente não sabe nem comparar o que é bom ou o que é ruim. Hoje à tarde, por exemplo, nós estamos aqui reunidos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, com o Espírito Santo presente, falando em nossos corações, e vamos sair daqui cheios da presença de Deus, certamente, irmãos, alimentados pela palavra de Deus. Isso para nós é ruim ou é bom? Hein? Quem acha que é bom? Levanta a mão aí, vamos ver. Aí, olha, todo mundo acha que é bom. Isso é bom, né, irmão? Claro. Então é porque os irmãos sabem o que é bom. Pois bem. Mas muitas pessoas não sabem o que é bom. Ela não sabe diferenciar na sua vida aquilo que é bom e o que é ruim. Por isso faz muita besteira na vida. É verdade ou não é? Porque muitas pessoas acham que aquilo que para ela é bom acaba depois sendo uma coisa ruim. Porque na sua comparação, ou na sua inteligência, ou no seu modo de viver, aquilo aparentemente tem aparência de coisas boas. E ela não sabe discernir, né? E aí nós vemos então que muitas pessoas, por não saber diferenciar o que é bom, o que é melhor ou o que é pior para a sua vida, o que ela acaba fazendo? Tem gente que para buscar o que é bom, o que é ruim, ela fala: opa, para mim saber o que é bom para a minha vida, eu vou pegar um conselho de uma pessoa mais velha. Eu vou procurar uma pessoa mais experiente do que eu, porque quem sabe essa decisão que eu preciso tomar, se eu conversar com o pastor Sidmar, ou com o pastor, quem sabe, com o pastor Reginaldo, né, eles vão saber me orientar melhor, porque eles têm mais experiência de vida. E aí pega certamente a experiência. Quando vai no pastor ainda tá bom, né, irmãos? Mas tem pessoas que vai pegar conselho de outra pessoa que está pior do que ela. E às vezes só porque tem idade ela acha que vai dar um bom conselho. Tem pessoas que falam assim: não, para mim saber o que é bom, sabe o que eu vou fazer? Eu vou recorrer e vou ler os livros. E aí ela recorre a vários livros de vários temas, seja ele qual for, e muitas vezes não recorre à Bíblia, mas recorre a vários livros para tentar achar o que é bom e o que é ruim para a vida dela. Né? Tanto é que os livros hoje que mais têm repercussão são aqueles livros que falam de positividade, pensamento positivo, aqueles livros de coach, né? Que dá aquele entusiasmo, que dá aquela mensagem positiva, e às vezes a pessoa se envereda por determinados encaminhamentos de alguns livros que ele acha que vai dar-lhe uma mensagem boa, falar o que é bom para a vida dele, e acaba sendo ruim. Tem pessoas, irmãos, que também pegam, né, a opinião ou o conselho, muitas das vezes, não só de pessoas
bem-sucedidas. Às vezes ela vê uma pessoa bem-sucedida porque financeiramente está bem, está certamente prosperando e tudo mais, está de boa, e ela vai pegar conselho numa pessoa porque aparentemente aos olhos dela está bem-sucedida e os conselhos daquela pessoa acabam sendo ruins, mas porque não faz o efeito necessário na vida daquela pessoa. E, na realidade, aí a gente fica pensando, mas, irmão Rogério, onde você quer chegar? Eu quero chegar ao seguinte, irmãos, imagine você nesse momento, precisando de um conselho, saber o que é bom ou o que é ruim para a sua vida, o que é melhor ou o que é pior para a sua vida, e você já recorreu aos livros e não deu certo, já recorreu a uma pessoa mais velha, mas não deu certo, já recorreu muitas das vezes a tantos outros subterfúgios e não deu certo. E agora, o que eu faço, irmão Rogério? Vão recorrer à palavra de Deus e vão recorrer à voz de Deus, porque aí vai dar certo. Então, para nós que estamos aqui, depois do que nós ouvimos hoje, dos testemunhos de livramento, das coisas que nós ouvimos nesta tarde, olha, irmãos, nada melhor do que nós recorrermos a Deus e perguntar: Deus, o que é bom para mim? Se nós hoje pararmos aqui para perguntar, faça essa pergunta para Deus neste momento e pergunta: Deus, o que é bom para mim? Vamos fazer todo mundo essa pergunta? Deus, o que é bom para mim? Uma pergunta de coração mesmo, porque Ele quer falar com você nessa tarde. Uma pergunta e olha para o céu precisando realmente. Às vezes você está precisando de uma resposta de Deus nessa tarde, às vezes você tem um negócio para fazer, às vezes você tem alguma coisa para alcançar e você está aí pensando como é que eu faço, como eu faço. Agora Deus tem uma resposta para você. Então pergunta: Deus, o que é bom para mim nesse momento? Aleluia! Porque Deus vai te responder nessa tarde. Aleluia! E o salmista nos fala, e aí, quando a gente pensa em fazer essa pergunta para Deus, nós temos que ter a sensibilidade de ter o Espírito Santo de Deus falando nesse momento para nós. E ele fala assim, olha, dá um pulinho lá no Salmo 73 e lê no versículo 28, aproximar de Deus. Oh, irmão, não tem coisa melhor do que aproximar de Deus. Sabe por quê? A sua distância entre você e Deus é o que vai determinar a sua felicidade. Tem muita gente quebrando a cara aí no mundo afora, tem muita gente que muitas vezes está se arrebentando na vida, sabe por quê? Porque está longe de Deus. Enquanto nós temos que fazer o quê? Aproximar-se de Deus. É o que o salmista falou, ele falou: você quer coisa boa? Você quer coisa boa para a sua vida? Ah, irmão, você quer bênção para a sua vida? Se aproxima do Senhor, amém? Porque quanto mais próximo do Senhor, mais seguro você vai estar. Quando a irmã Silemar contou aqui, irmãos, que o escorpião mordeu na mão, no dedo dela, e graças a Deus ela está aí dando testemunho, sabe por quê? Porque ela está próxima de Deus. Aí Deus pegou e guardou, amém, irmãos? Deus é fiel, Deus é verdadeiro, Deus é poderoso para guardar e fazer valer a sua palavra. Ela disse, olha, pisará nos escorpiões e serpentes, e se comer alguma coisa mortífera, não lhe fará dano. Mas ela sabe disso por quê? Porque ela sabe que é bom é aproximar de Deus. E Deus tem essa promessa. E dentro dessa promessa, Deus cumpriu sua promessa em dar ela o livramento. Como se eu perguntar a todos os irmãos, eu tenho certeza que tem um testemunho de livramento também na sua vida. Sabe por quê? Porque você se aproxima de Deus. E diz o salmista, bom é aproximar-se de Deus. Para mim, bom é aproximar de Deus. Por que é bom aproximar de Deus, irmãos? Porque quando você se aproxima de Deus, você tem, irmãos, o segredo da felicidade. E aí é como, na verdade, você passa a ter aquela fé incondicional. O que é a fé incondicional? É aquela que o irmão Nito acabou de cantar agora, Abacuque 3,17 e do versículo 19. Irmão, pode não ter fruto na videira, pode faltar, irmãos, vaca no curral, pode faltar o que for, mas você tem fé, sabe por quê? Porque Deus vai te dar vitória e vai reverter a situação, aleluia! O Evandro acabou de dar um testemunho aqui que não tinha óleo fritado, não sei com que, como é que ele fritava as batatas, mas ele fritava, né, irmão? Dava os pulos dele, já viu falando, se vira nos 30? É assim, ele fazia mais que 30, se virava. Mas Deus olhou e ele começou a aproximar de Deus. Ele começou a aproximar de Deus. E começou a aproximar de Deus, e Deus agora reverteu. Olha o que ele tem hoje para vir aqui glorificar o nome do Senhor, né, irmão? Antes não tinha nem óleo para batata. Hoje está dando óleo, até dá unção para todo mundo, aleluia. Por quê? Porque aproximou de Deus e Deus reverteu aquela situação, aleluia. Por isso diz o salmista, bom é aproximar de Deus. Você quer saber o que é bom para a sua vida? Primeiro diga comigo, aproximar-se de Deus. Quanto mais você aproximar de Deus, mais bênção você vai ter, né, irmãos? Quanto mais você aproximar de Deus, mais você vai ver Deus trabalhando na sua vida. Quando naquele momento de dificuldade
que muita gente pode achar que você está perdido, que a situação não vai ter jeito. Você está bem próximo de Deus e Deus está próximo de você e Ele está junto com você. É por isso, irmão, que aqueles camaradas, quando chegou lá o rei, fez uma estátua grandona e falou com eles assim: olha, quem não ajoelhar está lascado, porque eu vou aumentar o fogo 7 vezes mais e vou jogar ele lá dentro, e eu tenho certeza que vai virar churrasquinho de gente. Se não adorar, não vai ter jeito. Irmão, mas tinha 3 homens fiéis porque estava próximo de Deus. Aqueles jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, falou: ah, pode jogar a gente, meu filho, você não vai jogar nós sozinhos, não sabe por quê? Porque nós estamos tão próximos de Deus que Ele vai para lá com a gente. E não deu outro, irmão. Quando lançou os homens da fornalha, ele olhou e falou: opa, já lançamos 3, mas eu estou vendo é 4, sabe por quê? Porque eles estavam próximos de Deus, irmão. Deus estava lá com ele, amém, irmão? Quando você está tão próximo de Deus, aonde você estiver, seja no fogo, seja na água, seja onde estiver, Deus está com você, aleluia! Porque quanto mais próximo de Deus, a vitória é sua e a vitória é certa em nome de Jesus. Aleluia! Segunda coisa que é bom para nós, para você sair dessa tarde sabendo. Primeiro, confiar no Senhor. O salmista disse aqui no versículo: bom para mim é aproximar de Deus. Diga, primeiro, aproximar de Deus. Segundo, e confiar em Deus. Ou seja, por quê? Porque ele diz: eu pus em Deus a minha confiança. Irmão, nada melhor do que você confiar em Deus. Você pode até desconfiar de qualquer coisa, mas de Deus não tem jeito de desconfiar, amém, irmãos? Porque confiando nele nós temos só vitória, aleluia! Nós passamos luta, mas a vitória é nossa em nome de Jesus. Por isso que no Salmo 20, versículo 7 diz: muitos confiam em carros e em cavalos, mas nós confiamos em quem, irmão? No nosso Deus, amém, irmão? Ou seja, porque nós sabemos o que é bom para a nossa vida. Se a gente sabe que bom é aproximar de Deus, nada melhor do que confiar nele, porque você só aproxima de quem você confia, é verdade ou não é? Você não aproxima de quem você não confia, você não fica colado com quem você não tem confiança nele. Então, se você confia naquela pessoa, se você está próximo daquela pessoa, é porque você confia nela, e nada melhor do que aproximar de Deus confiando nele, porque se você aproxima e confia, irmãos, aí que a vitória é certa. Por isso que o salmista diz: muitos confiam em carros e em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Aí eu lembro do rei Senaqueribe, naquela cena que ele recebe uma carta de afronta, irmãos, do rei Ezequias, que ele recebe uma carta de afronta do rei Senaqueribe, e falando na carta: olha, assim como eu fiz com as outras nações, eu passei uma por uma antes de chegar até vocês. Eu passei de nação em nação, e o Deus deles não pôde livrar a nação deles. O negócio ficou estreito, porque eu passei lá, lambi as nações e com o rei, com os deuses deles tudo, e não adiantou nada. Teve uns que se gloriavam que o Deus deles ia livrar deles e não adiantou. Eu varri tudo e olha só, do mesmo jeito que eu fiz com as outras nações, toma essa carta de afronta aqui e sabe que eu vou fazer o mesmo com você. Irmãos, sabe o que o rei Ezequias fez? Sabe qual a atitude que ele fez? Tem gente que recebe a afronta do diabo, irmãos, recebe a afronta do inimigo. Você tem 2 coisas que você pode fazer. Primeiro é pôr aquela afronta debaixo do braço e sair correndo. É uma ação. Agora, se você se aproxima de Deus e confia nele, você tem outra ação, amém, irmãos? Aleluia! Se você está com Deus e confia nele, irmãos, quando você recebe a carta de afronta do inimigo, sabe o que acontece? Você vai para o joelho. Você vai para a casa do Senhor e diz: olha, eu fui para a casa do Senhor e cheguei lá. Diz que Ezequias chegou lá na casa do Senhor e abriu a carta de afronta diante de Deus e falou: Deus, está aqui a carta de afronta do inimigo. O inimigo está me afrontando, está vendo isso aqui, Senhor? Agora é contigo. Aleluia! Está aqui a carta de afronta do inimigo. Ele está afrontando a mim, mas não é só o nosso povo, não. Está afrontando o Senhor, porque os deuses dos outros povos não podem fazer nada. Mas ele esqueceu do nosso Deus, que é o Senhor. Aleluia! E pode fazer tudo. E Deus manda um recado para o rei e fala o seguinte: olha, deixa ele comigo. Agora essa briga não é sua, essa briga é minha. É eu que vou tratar com esse cara. Irmãos, olha que Deus maravilhoso. Porque quando você aproxima dele, irmão, Deus compra a sua briga, aleluia. Deus entra na batalha por você. Deus luta por você, porque talvez eu e você não temos a estratégia certa de lutar. Mas se a gente aproxima, a gente confia. Se a gente confia, a gente entrega na mão de Deus. E aí diz que a palavra do Senhor, que Deus não fez muita coisa não, mandou um anjo dizer ser Deus e não era verdadeiro, e se lascaram lá, infelizmente não teve jeito. Mas já que ele me afrontou, eu não vou mandar nem exército de anjo não, porque aí vai ficar fácil. Eu vou mandar só você mesmo, você vai lá e resolve o problema. Irmão, o cara foi lá, resolveu o problema, o anjo foi lá, entrou no meio do povo, e a Bíblia diz que o povo ficou tão desesperado que um começou a matar o outro, o rei vazou no capinado, quando chegou em casa, os próprios filhos matou ele. Sabe por quê?
Porque Deus entrou naquele momento na peleja. Porque, irmãos, o rei Ezequias sabia que quanto mais ele se aproximasse de Deus, Deus ia entrar no problema dele, Deus ia entrar naquilo que ele precisava e ia trazer a solução. Por isso é que nós sabemos o que é bom, amém, irmão? Você está aqui nessa tarde porque você sabe o que é bom. Bom é estar aqui na presença de Deus e aproximar dele, porque ele é o Deus que quando nós aproximamos e confiamos, ele entra na peleja e nos dá a vitória que nós precisamos, aleluia! Com terceira coisa que nós aprendemos porque o que é bom. Primeiro, aproximar de Deus. Segundo, confiar. E terceiro, diz aqui o salmista, anunciar todas as suas obras. Aleluia! Ou seja, nós vamos anunciar as obras que o Senhor fez. Todo esse testemunho que foi dado aqui nessa tarde está anunciando as obras do Senhor que tem feito na sua vida. Onde você está, no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, onde você estiver, irmão, tem gente que fica incomodado, sabe por quê? Porque chega na segunda-feira com as coisas aumentando, com o negócio virando. Irmão, se você liga o jornal, só vê coisa desesperada, você vai na internet, as notícias não são muito boas, mas quando você chega lá no seu trabalho, quando você chega lá no seu ambiente e chega lá glorificando, assoviando aquele hino que o irmão Nilton cantou aqui, o pessoal fica desesperado. Mas como é que pode? O negócio está virando cabeça para baixo. O pessoal está falando que vai vir recessão, vai vir não sei o quê, e esse camarada está aí assoviando, está feliz da vida. Sabe por quê? É porque ele não sabe que você aproximou de Deus, amém, irmão? E você confia nele, pode o mundo virar de cabeça para baixo, mas Deus está no controle de tudo, aleluia! E aí você chega lá e ainda anuncia a palavra de Deus, começa a contar testemunho do que Deus fez na sua vida no final de semana, da bênção que você recebeu. Aí que a pessoa fica mesmo, como se diz o ditado lá fora, pira o cabeção, sabe por quê? Porque não entende, irmão, que quando você se aproxima de Deus, a vitória é sua e você tem o que testemunhar, você tem o que anunciar, aleluia. É por isso não fecha a sua boca, continue glorificando e anunciando a palavra e a mensagem de Deus. Salmo 92, versículo 1 ao 5, Salmo 92, pega aí pra gente meditar. Salmo 92, do versículo 1 ao 5 diz aqui: bom é o Senhor, bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, o Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Irmãos, bom é louvar ao Senhor, é adorar o Senhor. Para quê? Para nós anunciar a benignidade do Senhor, anunciar que a misericórdia do Senhor é as causas de não sermos consumidos, anunciar o quanto Deus tem feito e tem dado bênção na nossa vida. Eu sei que você passa luta, eu passo luta, mas a vitória tem sido nossa, sabe por quê? Porque nós sabemos o que é bom, nós aproximamos de Deus, nós confiamos nele e vamos continuar anunciando aquilo que ele tem feito na nossa vida, aleluia! Glória a Deus. Por isso nós sabemos o que é bom, aleluia! Por isso que Asaf, irmão, com o coração todo turbulento, todo atribulado, irmão, pensando como pode, o ímpio prospera, ele tem de tudo, e eu aqui estou passando uma luta danada, e os camaradas cada dia mais gordinhos, cada dia com o bolso mais cheio, cada dia com mais prosperidade, e eu aqui passando a prova, e de repente ele começa a olhar aquilo e dizer que os pés dele quase vacilou, mas ele falou, não, vou aproximar de Deus, e ele foi para a casa de Deus, aproximou, e Deus falou com ele, e no final do salmo você vê o cabra falando, não, agora eu sei o que é bom é aproximar de Deus, isso aí não vale nada, a riqueza, e Deus falou para ele, Asaf, deixa eu te mostrar um negócio, menino, quando esse povo está prosperando, quando esse povo, não que o crente não possa prosperar, amém, irmãos? Não sou contra a prosperidade, não, o crente tem que prosperar também, amém, irmãos? Mas eu estou dizendo que o salmista estava incomodado com a prosperidade dos ímpios, e aquilo chegou a tribular o coração dele, mas Deus falou com ele, falou, olha, para esses aí que não tem confiança em mim, que não aproxima de mim, quando prospera, sabe o que é para eles? É um pesadelo, porque se amanhã perder tudo, eles estão lascados. Tem gente que até suicida porque perde as coisas. Sabe por quê? Porque não aproximou de Deus, prosperou, mas não aproximou. O crente abençoado, irmãos, ele prospera e aproxima de Deus. Quanto mais ele aproxima, mais ele prospera. Quanto mais ele aproxima, Deus abençoa. Quanto mais ele abençoa, você viu a irmã falando aqui, que graças a Deus ele saiu de lá de onde ele estava, chegou aqui em Murié, aproximou de Deus, Deus já abriu porta de emprego, já abençoou a casa dele e vai prosperar muito mais. Sabe por quê? Porque quanto mais nós aproximamos, Deus vai te prosperando, Deus vai te abençoando. Só que a nossa prosperidade, irmãos, está na confiança do Senhor, não está como os ímpios aí que confiam em carros, em cavalo, no seu dinheiro. Nós conhecemos uma pessoa, se não conheceu uma pessoa, nós conhecemos uma pessoa que ele batia no bolso e falava assim, o meu Deus é esse que está aqui no meu bolso. Ele falava, o meu Deus é esse que está aqui no meu bolso. Você mal lembra dele, né? E infelizmente não sei, não posso julgar se ele morreu salvo ou não, porque nós não sabemos do final da vida dele.
Quando ficamos sabendo, ele tinha morrido. Mas era uma pessoa que tinha bens, tinha um determinado poder, tinha um determinado, pode-se dizer assim, poder aquisitivo, e sempre andava com o bolso cheio. E quando ele aproximava da gente, a gente ia falar de Jesus para ele, ele falava assim, larga de ser besta, meu Deus está aqui no meu bolso, o que eu posso, eu faço, eu troco de carro todo ano, eu faço isso, faço aquilo, e se gabava, irmão. Coitado, não sabia de nada. Deve ter sido um pesadelo para ele se ele perdesse tudo. Mas para nós não, nós confiamos no Senhor, amém, irmãos? E é por isso que nós sabemos o que é bom. Então diga nesta tarde, olha, Senhor, eu sei o que é bom para mim. Eu diga a resposta do que é bom, porque eu sei que bom é aproximar do Senhor. Eu sei que bom é confiar no Senhor. E eu sei que melhor ainda é poder anunciar a sua obra e aquilo que o Senhor tem feito na minha vida e testemunhar das bênçãos que o Senhor tem me dado. Aleluia! Eu tenho certeza que, há anos atrás, na provação que nosso irmão Evandro passou juntamente com a sua esposa, ele nunca imaginava de um dia poder talvez estar aqui louvando e engrandecendo a Deus com todo esse povo aqui, e certamente Deus abençoando e prosperando e virando o cativeiro dele. Eu tenho certeza que nunca ia passar na mente dele, mas sabe o que aconteceu, irmãos? Foi aproximar de Deus. Sabe por que hoje você está aqui? Porque você está querendo se aproximar de Deus. Sabe por que as bênçãos do Senhor estão acompanhando na sua vida? Porque você tem se aproximado do Senhor. Irmão, tem luta, tem problema, mas a vitória é nossa. Quanto mais nós aproximarmos, quanto mais nós confiarmos, quanto mais nós louvarmos, mais bênção do Senhor virá na nossa vida. Então o segredo para nós hoje, sai daqui sabendo, Senhor, eu aprendi que eu sei o que é bom na minha vida. Se alguém me perguntar o que é bom na minha vida, eu sei aproximar, confiar e anunciar. Pega essas 3 palavrinhas e guarda.